Em 1984, na Califórnia, uma criança de 6 anos saiu da escola como fazia todos os outros dias. O nome dela era Kimberly McLean. Ela carregava uma mochila simples, passos curtos, rotina previsível. Nada naquele fim de tarde indicava que aquele seria o último momento em que alguém a veria como quem ela realmente era. Minutos depois, Kimberly deixou de existir oficialmente. Não houve manchete imediata, não houve imagem icônica estampada em jornais nacionais. O que houve foi algo mais silencioso e, por isso mesmo, mais perigoso. Um sumiço limpo, rápido, sem ruído. Kimberly não voltou para casa. A família estranhou o atraso. Depois veio a inquietação. Depois, o medo. A escola confirmou que ela havia saído no horário correto. Não ficou em sala, não foi chamada de volta, não foi vista entrando em nenhum carro identificado. Não houve confusão no portão. O trajeto entre a escola e a casa era curto, conhecido, repetido dezenas de vezes. Era o tipo de caminho que crianças percorrem sem pensar. E foi exatamente ali, nesse intervalo banal de poucos quarteirões, que Kimberly desapareceu. As primeiras horas foram confusas. Vizinhos foram perguntados, portas foram batidas, ruas foram percorridas a pé, de carro, em círculos cada vez maiores. Nenhuma resposta. Quando a polícia foi acionada, o caso parecia simples demais para ser complexo, e complexo demais para ser simples. Uma criança pequena, sem histórico de fuga, sem conflitos familiares conhecidos, sem motivo aparente para sumir por conta própria. Ainda assim, o tempo começou a passar. As buscas iniciais se concentraram na região próxima à escola, terrenos baldios, becos, áreas de mata rala, casas abandonadas. Nada. Cães farejadores perderam o rastro cedo demais. Não havia um ponto claro onde tudo terminava, o que significava que tudo podia ter começado em qualquer lugar. A investigação avançou como costuma avançar em casos assim. Primeiro com intensidade, depois com frustração, depois com hipóteses cada vez mais frágeis. A possibilidade de sequestro foi considerada, a de acidente também. Houve quem cogitasse erro de registro, confusão de identidade, até a ideia de que a criança pudesse ter sido vista e confundida com outra. Mas nenhuma teoria se sustentava. Com o passar dos meses, o nome de Kimberly começou a aparecer menos nos relatórios. O caso não foi oficialmente encerrado, mas entrou naquela zona perigosa onde nada anda, nada avança e nada é oficialmente abandonado. Anos se passaram. A família mudou de endereço, mas não de espera. Datas importantes passaram a ser marcadas pela ausência. Cada aniversário era um cálculo silencioso. Se estivesse viva, teria agora esta idade. Enquanto isso, em outro ponto dos Estados Unidos, uma criança crescia, com outro nome, outra certidão, outra história. Essa criança frequentava escolas, fazia amigos, construía memórias. Não havia sinais externos de que algo estivesse errado. Para o Estado, para os registros, para o mundo, aquela menina existia normalmente. O que ninguém sabia, nem mesmo ela, é que aquela vida havia começado a partir de um vazio deixado em 1984. Durante décadas, o caso Kimberly McLean foi tratado como mais um desaparecimento infantil sem solução. Um arquivo entre milhares, um nome em uma lista longa demais para ser lembrada individualmente. Até que mais de 30 anos depois, uma tecnologia que não existia na época mudou tudo. O DNA. Não uma denúncia, não uma confissão, não uma testemunha tardia, mas um exame genético cruzado com bancos de dados modernos. Foi assim que uma mulher adulta descobriu que o nome que carregava não era o seu nome de nascimento, que a família que a criou não era a família que a procurava desde 1984, que sua história começava antes, muito antes de qualquer lembrança consciente. Kimberly McLean não havia sido encontrada em uma cova, nem em um registro de óbito esquecido, nem em uma confissão tardia de um criminoso. Ela foi encontrada viva. E isso levantou uma pergunta muito mais perturbadora do que o próprio desaparecimento. Como uma criança pode desaparecer por 34 anos, crescer em outro estado, sob outro nome, e ninguém perceber? É essa a resposta que este caso vai revelar.
passo a passo. Nas primeiras horas após o desaparecimento de Kimberly McLean, tudo ainda parecia reversível. Era essa a sensação geral. A ideia de que ela estava por perto, de que alguém a encontraria antes do anoitecer, de que aquilo terminaria rápido. Esse pensamento guiou cada decisão inicial. A polícia tratou o caso como um desaparecimento recente comum. Não havia sinais imediatos de violência, nenhum objeto pessoal abandonado, nenhuma cena que exigisse isolamento ou perícia técnica aprofundada. O local de saída da escola não apresentava anormalidades visíveis. E foi exatamente aí que o primeiro erro aconteceu. Em 1984, protocolos para desaparecimento infantil ainda eram frágeis, lentos e excessivamente dependentes de suposições humanas. Não existia o conceito moderno de hora de ouro aplicado de forma rígida. Crianças eram, muitas vezes, consideradas apenas perdidas nas primeiras 24 horas. Kimberly foi inserida nesse mesmo enquadramento. As primeiras entrevistas com funcionários da escola se limitaram a confirmar horários. Não houve reconstrução detalhada da movimentação no entorno. Ninguém mapeou quem costumava circular na área naquele período específico do dia. O fluxo de adultos, carros e pedestres não foi documentado com precisão. Era como se o desaparecimento tivesse ocorrido em um espaço genérico e não em um ponto real do mundo. Enquanto isso, a família insistia. Algo estava errado. Kimberly não se afastaria sem motivo. Ela não era uma criança impulsiva. Não tinha histórico de se perder. Não tinha para onde ir sozinha. Esses alertas emocionais, porém, não se converteram imediatamente em ações investigativas proporcionais. Com o cair da noite, as buscas se expandiram de forma improvisada. Voluntários, vizinhos e amigos se espalharam por ruas próximas, chamando seu nome. Lanternas iluminavam calçadas, quintais, terrenos vazios. Cada canto escuro parecia uma possibilidade. Nenhuma resposta. A ausência de um ponto exato de ruptura, um lugar onde algo claramente tivesse acontecido, impediu que a investigação ganhasse foco. Sem foco, o esforço se diluiu. Nos dias seguintes, o caso começou a sofrer um fenômeno comum, porém devastador: a normalização do mistério. A rotina da cidade voltou ao normal. A escola retomou aulas. O trânsito seguiu fluindo. A ausência de Kimberly passou a existir apenas para quem a amava e para alguns poucos investigadores designados ao caso. Sem testemunhas diretas e sem pistas materiais, as hipóteses começaram a competir entre si. Algumas surgiram por lógica, outras por conveniência. Uma delas ganhou força cedo demais: a ideia de que alguém próximo pudesse estar envolvido. A família foi analisada, os hábitos questionados. Cada detalhe cotidiano passou a ser reinterpretado sob suspeita. Esse tipo de abordagem, quando não sustentada por evidências sólidas, tem um efeito colateral grave: desloca recursos. Enquanto se olha para dentro, deixa-se de olhar para fora. Foi exatamente isso que aconteceu. O entorno da escola deixou de ser prioridade. O trajeto diário perdeu relevância investigativa. A possibilidade de uma retirada rápida, feita por alguém que não deixaria rastros evidentes, foi sendo empurrada para segundo plano. Com o passar das semanas, a investigação começou a operar mais no campo teórico do que no prático. Relatórios eram atualizados, mas não havia novas informações. O nome de Kimberly permanecia nos arquivos, mas a energia inicial já não existia. É nesse ponto que muitos casos se perdem, não por falta de vontade, mas por excesso de silêncio. E o silêncio é fértil para o esquecimento. Enquanto isso, longe dali, alguém tomava decisões que definiriam o rumo da história. Decisões rápidas, definitivas, difíceis de desfazer. Não se tratava apenas de esconder uma criança, mas de reescrevê-la. Nome, documento, origem.
Tudo isso acontecia fora do alcance da investigação original, que ainda operava dentro das fronteiras mentais de um desaparecimento local. Sem saber, as autoridades já estavam atrasadas. O caso de Kimberly entrou em uma fase perigosa, ainda ativo no papel, mas cada vez menos presente na prática. Nenhuma descoberta significativa, nenhuma linha nova sustentável, apenas o acúmulo de tempo. E o tempo, nesse tipo de história, nunca é neutro. Ele trabalha contra quem procura. O que ninguém percebeu naquele momento é que o desaparecimento de Kimberly não exigia apenas buscas, exigia questionar registros, cruzar dados, desconfiar de identidades aparentemente legítimas. Mas isso só se tornaria possível décadas depois. Enquanto isso, em 1984, o caso de Kimberly seguia preso às limitações da época. E essa limitação foi suficiente para permitir que uma criança desaparecesse do sistema, não apenas das ruas. Enquanto o nome de Kimberly McLean permanecia parado em um arquivo de desaparecimentos na Califórnia, outra criança começava a existir oficialmente em um sistema completamente diferente. Não houve anúncio, não houve celebração pública, houve apenas um registro aceito como legítimo. É assim que uma vida nova começa no papel. Na década de 1980, processos de adoção e registro infantil ainda eram menos integrados entre estados. Bases de dados não se comunicavam, não existia cruzamento automático de informações. Um nome criado em um estado não era comparado com nomes desaparecidos em outro. Esse vazio burocrático foi essencial. A criança que um dia foi Kimberly passou a responder por outro nome, um sobrenome diferente, uma data de nascimento semelhante, mas não idêntica, um passado inventado o suficiente para parecer real, mas simples o bastante para não levantar suspeitas. A certidão foi aceita. O registro foi arquivado. A nova identidade passou a existir. A partir desse momento, o sistema passou a protegê-la, não por intenção, mas por funcionamento automático. Qualquer documento emitido reforçava o anterior. Cada nova matrícula escolar validava o nome falso. Cada ficha médica confirmava a história criada. E quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava questionar aquela origem. A família que criou a criança não era vista como clandestina. Aos olhos da comunidade, tratava-se apenas de uma família comum. A menina crescia frequentando escolas, aniversários, consultas médicas. Nenhum sinal externo indicava que aquela vida tinha começado de forma irregular. Esse é um dos aspectos mais perturbadores do caso. Não houve marginalidade visível. A criança não foi criada à margem da sociedade. Pelo contrário, ela foi absorvida por ela. Enquanto isso, do outro lado da história, o nome Kimberly McLean continuava sendo citado apenas em contextos formais. O cartaz envelheceu, a foto usada nas buscas se tornou obsoleta. A idade avançava apenas no cálculo dos investigadores, não na imagem pública. A distância entre as duas realidades aumentava a cada ano. Para quem crescia sob a nova identidade, não havia memórias conscientes do passado anterior. Aos 6 anos, lembranças são fragmentadas, sons, sensações, rostos não permanecem com nitidez. O cérebro infantil reorganiza, substitui, apaga. O que restou, se restou algo, foi interpretado como sonho, imaginação ou confusão. Nenhum adulto ao redor parecia disposto ou interessado em provocar perguntas. A narrativa fornecida era suficiente para sustentar uma infância inteira. Esse tipo de reconstrução não exige grandes mentiras diárias, exige apenas uma verdade repetida desde cedo. Quando uma criança cresce ouvindo uma mesma história sobre sua origem, ela não a questiona, ela a incorpora. E assim, sem resistência, uma identidade falsa se solidifica. Durante esse período, a investigação original não avançava. O caso de Kimberly era revisitado ocasionalmente, quase sempre quando algum detalhe superficial surgia. Mas nunca havia conexão com aquela criança crescendo sob outro nome em outro estado. Não havia como haver. Os sistemas não conversavam, os arquivos não se cruzavam, as perguntas certas não eram feitas.
É importante entender que não se trata apenas de falha humana, mas de um modelo institucional incapaz de enxergar o que não estava diretamente à sua frente. Kimberly não foi perdida apenas fisicamente, ela foi perdida administrativamente. O nome original desapareceu dos fluxos vivos do sistema, passou a existir apenas como passado congelado, enquanto a nova identidade avançava no presente. Com o tempo, qualquer tentativa de conexão se tornaria improvável. A diferença de estados, a mudança de sobrenome, a ausência de registros digitais antigos tornavam o caso praticamente invisível para qualquer busca futura. E isso levanta uma questão central. Quantas outras crianças passaram pelo mesmo processo sem nunca serem redescobertas? No caso de Kimberly, algo ainda estava por acontecer, um elemento que não existia nos anos 80, mas que se tornaria decisivo décadas depois. Um recurso que não depende de nomes, documentos ou histórias contadas. O DNA. Mas até que esse fator entrasse em cena, a vida sob a nova identidade seguiu seu curso. Escola, adolescência, amadurecimento, nenhum sinal de ruptura, nenhuma intervenção externa. A criança cresceu sem saber que havia sido procurada. A família biológica envelheceu sem saber que ela estava viva. Duas histórias paralelas, sustentadas por um mesmo erro inicial. A menina que um dia foi Kimberly McLean cresceu acreditando que sua história era simples. Não havia lacunas aparentes, não havia mistério explícito. Havia uma origem definida, contada desde cedo, repetida com naturalidade, sem contradições visíveis. Para uma criança, isso é suficiente. Ela frequentou a escola como qualquer outra. Teve professores, colegas, pequenas conquistas cotidianas. O nome que carregava estava nos cadernos, nos boletins, nos documentos médicos. Tudo confirmava que aquela identidade era legítima. O sistema não apenas aceitava aquela história, ele a reforçava. Com o passar dos anos, a ausência de questionamentos externos consolidou uma sensação de normalidade. Não existia motivo para desconfiar. Nenhum adulto ao redor demonstrava hesitação ao falar de seu nascimento. Nenhuma autoridade sugeria a revisão de registros. Quando perguntas surgiam, eram respondidas de forma objetiva, encerrando o assunto antes que ele se aprofundasse. Isso não despertava suspeita, pelo contrário, transmitia segurança. A adolescência chegou sem rupturas aparentes. A identidade falsa já não era apenas um nome, era uma biografia completa. Amigos conheciam aquela versão, professores a reconheciam assim, instituições a registravam dessa forma. Questionar isso significaria questionar tudo, e quase ninguém faz isso espontaneamente. Mesmo assim, alguns sinais sutis surgiram com o tempo, não como evidências claras, mas como sensações. Histórias que não encaixavam perfeitamente, detalhes familiares que pareciam genéricos demais, informações vagas sobre os primeiros anos de vida. Nada suficiente para provocar uma investigação pessoal profunda. Apenas ruídos pequenos, facilmente ignoráveis. Do outro lado da história, a família biológica de Kimberly vivia um tempo completamente diferente. A esperança, com os anos, se transformou em um estado silencioso de espera. Não era mais expectativa ativa, era uma convivência diária com a ausência. A cada nova tecnologia anunciada, surgia uma pergunta: será que agora? Mas por décadas, a resposta foi sempre a mesma: não. O nome Kimberly McLean permanecia arquivado. O caso era citado ocasionalmente em revisões de desaparecimentos antigos, mas sem novos elementos. Não havia como conectar aquele registro a uma pessoa real vivendo sob outro nome. Era como se as duas histórias ocupassem universos paralelos. O ponto central é que nada forçava o reencontro. Não havia denúncia, não havia crime em andamento aos olhos do sistema. A criança não estava em perigo visível. A identidade falsa cumpria todos os requisitos formais para existir. Esse é o paradoxo. Quanto mais normal a vida parecia, mais impossível se tornava descobrir a verdade. A passagem do tempo funcionou como uma camada protetora.
Cada ano adicional tornava a reconstrução mais difícil. Testemunhas envelheciam, memórias perdiam precisão, documentos físicos se deterioravam ou eram descartados. O passado se tornava cada vez menos acessível. Ainda assim, algo começava a mudar no cenário geral. Não na vida da jovem diretamente, mas no ambiente ao redor. Bancos de dados genéticos começaram a se expandir, testes de DNA passaram a ser oferecidos ao público. Pessoas comuns começaram a acessar informações que antes eram restritas a investigações criminais. Esse movimento ainda parecia distante, irrelevante para quem não buscava respostas, mas ele estava se aproximando. O que ninguém sabia naquele momento é que a história de Kimberly não seria reaberta por uma denúncia ou por uma confissão tardia. Ela seria reaberta por curiosidade, tecnologia e coincidência. O passado não bateu a porta com violência. Ele se infiltrou silenciosamente. De onde você está assistindo? Comenta nos comentários para eu saber. Nada aconteceu de forma repentina. Não houve revelação dramática, nem confronto imediato, nenhuma descoberta consciente feita com intenção de buscar a verdade. O primeiro deslocamento veio de Aldo Pequeno. Um formulário. Um campo simples pedindo informações familiares básicas, nome dos pais biológicos, local de nascimento, histórico médico. Perguntas comuns, repetidas em diferentes momentos da vida adulta. Ela respondeu como sempre respondeu, mas pela primeira vez percebeu que algumas respostas eram excessivamente genéricas. Datas arredondadas, cidades pouco específicas, histórias que nunca haviam sido confirmadas por documentos originais, apenas por narrativas repetidas ao longo do tempo. Isso não criou pânico, criou desconforto. Não era a sensação de estar enganada, era a sensação de que algo estava faltando. Uma origem sem detalhes concretos suficientes para sustentar perguntas mais profundas. Em outro momento, surgiu o interesse por testes genéticos, não como busca por identidade, mas como curiosidade comum, um tema popularizado, tratado com leveza, quase como entretenimento. A decisão não carregava peso emocional, era apenas um gesto casual. Quando os resultados chegaram, nada parecia imediatamente errado. Informações sobre ancestralidade, porcentagens genéticas, regiões de origem, tudo dentro do esperado para alguém vivendo sob aquela identidade. Mas havia um detalhe fora de lugar. Conexões genéticas que não batiam com a história familiar conhecida. Parentes distantes identificados sem qualquer correspondência lógica com os nomes que ela conhecia. Lacunas onde deveria haver continuidade. Nenhuma resposta direta, apenas incompatibilidade. Esse tipo de discrepância não grita, ele sussurra. E o problema dos sussurros é que, depois de ouvidos, não podem ser ignorados. Ela começou a comparar dados, releu e-mails, analisou resultados, buscou explicações alternativas, erros de laboratório, falhas no banco de dados, coincidências estatísticas. Tudo parecia possível, tudo parecia insuficiente. Enquanto isso, em outro ponto do país, uma equipe especializada em casos antigos analisava correspondências genéticas sem saber que estava prestes a tocar em uma história arquivada há décadas. Um nome reapareceu em um banco de dados que antes não existia quando o caso foi encerrado. Kimberly McLean. Não como uma pessoa viva, como um registro não resolvido. O sistema começou a fazer conexões que humanos não haviam conseguido fazer por anos. Nomes diferentes, estados diferentes, vidas aparentemente desconectadas, mas o DNA não negocia conversões. Uma compatibilidade parcial surgiu, depois outra, pequenos fragmentos que, juntos, formavam algo impossível de ignorar. A chance de coincidência estatística caiu para níveis absurdamente baixos. Não era a prova definitiva, mas era suficiente para reabrir uma porta fechada há 34 anos. A investigação, desta vez, não começou com buscas em campo ou interrogatórios. Começou com um cruzamento de dados silenciosos, planilhas, algoritmos e probabilidades, sem alarde, sem anúncio público. Enquanto isso, a mulher que um dia foi Kimberly sentia apenas uma inquietude crescente. Não havia resposta clara, só a percepção de que sua história pessoal talvez não estivesse completa. A tensão não vinha do medo, vinha da dúvida. E a dúvida, quando se instala,
muda tudo. A reabertura do caso não começou com telefonemas para a imprensa nem com comunicados oficiais. Começou dentro de um sistema fechado, silencioso, alimentado por dados que simplesmente não existiam quando Kimberly McLean desapareceu, em 1984. Na época do sumiço, a investigação dependia de testemunhos humanos, registros físicos e memórias frágeis. Décadas depois, o cenário era outro. Agora, padrões genéticos cruzavam bancos de dados nacionais e privados sem precisar de intenção humana. O nome de Kimberly reapareceu em uma lista que ninguém esperava revisar novamente. Arquivado não significa esquecido. Significa suspenso, à espera de algo que nunca veio. Até aquele momento. Os analistas perceberam que uma mulher adulta, vivendo sob outro nome, apresentava compatibilidades genéticas parciais com perfis ligados a uma criança desaparecida na Califórnia nos anos 80. Nenhuma correspondência total. Ainda não. Mas suficiente para acender um alerta interno. O protocolo exigia cautela. Não se tratava de uma acusação, nem de uma afirmação de identidade. Era apenas uma possibilidade estatística que precisava ser testada sem interferir na vida da pessoa envolvida. A equipe solicitou documentos antigos, certidões, registros hospitalares, arquivos de adoção. Tudo o que ainda pudesse existir depois de mais de 3 décadas. Foi aí que o primeiro vazio documental apareceu. O registro de nascimento da mulher não apresentava inconsistências óbvias, mas também não apresentava profundidade. O hospital existia, a data era plausível, mas os profissionais envolvidos já não estavam vivos. Os arquivos físicos haviam sido parcialmente perdidos em mudanças administrativas. Era uma identidade funcional, não necessariamente falsa, mas construída de forma limpa demais. Enquanto isso, do outro lado da equação, os arquivos do desaparecimento de Kimberly McLean revelavam algo que havia sido considerado irrelevante na época, um atraso burocrático, uma falha de registro, um detalhe ignorado porque nos anos 80 ninguém pensava em DNA como prova futura. A criança desaparecida nunca teve material genético coletado. Isso significava que a única forma de avançar seria por parentes indiretos, avós, tios, primos distantes, pessoas que sequer imaginavam que ainda estavam ligadas a um caso não resolvido. O contato foi feito com extremo cuidado. Nenhuma menção a uma possível sobrevivência, nenhuma promessa. Apenas um pedido técnico, autorização para comparação genética em um caso antigo. Alguns aceitaram, outros recusaram, mas bastava um. Quando o primeiro resultado retornou, a probabilidade deixou de ser apenas curiosa. Os números começaram a se alinhar de forma desconfortável para quem analisava. A chance de erro caiu drasticamente. Ainda assim, ninguém comemorou. Em investigações desse tipo, confirmação não traz alívio imediato, traz responsabilidade. Porque se fosse verdade, isso significava que uma mulher adulta estava vivendo há décadas, sem saber que sua identidade original havia sido apagada. E mais do que isso, significava que alguém, em algum momento, havia tomado decisões conscientes para que isso acontecesse. A partir desse ponto, o caso deixou de ser apenas uma reavaliação histórica, tornou-se uma investigação ativa, embora invisível ao público. Os investigadores precisavam responder a uma pergunta essencial antes de qualquer abordagem direta. Essa mulher foi retirada ilegalmente ou criada sob outra identidade sem conhecimento da família? Enquanto investigadores analisavam números, probabilidades e documentos incompletos, a mulher no centro daquela correspondência genética seguia uma rotina absolutamente comum. Trabalhava, pagava contas, tinha relações estáveis, lembranças de infância, histórias contadas por quem acreditava serem seus pais biológicos. Nada em sua vida cotidiana indicava que algo estava fora do lugar. Ela não procurava por respostas porque nunca teve perguntas. Segundo os registros disponíveis,
Sua infância havia sido estável. Não houve passagens por abrigos. Não houve adoções tardias documentadas. Não havia histórico de intervenção do Estado. Tudo apontava para uma criação regular, dentro de uma família que, ao menos no papel, sempre esteve ali. E era exatamente isso que tornava o caso mais complexo. Se Kimberly McLean estava viva, ela não foi encontrada em situação de abandono décadas depois. Ela cresceu, foi criada, educada, protegida, e isso significava que alguém assumiu esse papel desde muito cedo. A investigação precisou reconstruir essa trajetória com extremo cuidado. Qualquer passo em falso poderia destruir uma família que, até então, não tinha consciência de estar ligada a um crime antigo. Os agentes sabiam disso. Não havia espaço para a abordagem agressiva, nem para acusações prematuras. Tudo precisava ser silencioso. A primeira etapa foi mapear os deslocamentos iniciais da criança após o desaparecimento, não por testemunhos, mas por documentos indiretos, registros escolares antigos, históricos médicos infantis, vacinas, mudanças de endereço. Foi nesse processo que surgiu um padrão. Os primeiros anos da vida da mulher apresentavam pequenas lacunas temporais. Não ausências completas, mas períodos em que não havia registros médicos contínuos, algo incomum para uma criança muito pequena. Essas lacunas não chamariam atenção isoladamente, mas quando sobrepostas à linha do tempo do desaparecimento de Kimberly, começaram a se alinhar de forma incômoda. A criança que desapareceu em 1984 e a mulher adulta vivendo sob outro nome eram a mesma pessoa. Nesse ponto, o caso deixou de ser investigativo e se tornou humano. Confirmar a identidade de Kimberly McLean não foi o fim da investigação. Foi o início da parte mais difícil. Até aquele momento, tudo havia acontecido em silêncio. Planilhas, exames genéticos, cruzamento de datas, análises frias. Nenhuma palavra tinha sido dita à pessoa mais afetada por tudo aquilo. A mulher que carregava outra identidade seguia vivendo normalmente, sem saber que seu nome verdadeiro estava guardado em um arquivo há mais de 3 décadas. Os investigadores sabiam que não poderiam simplesmente aparecer e anunciar a descoberta. Não era um interrogatório, não era uma prisão, era a revelação de uma origem perdida. O contato precisava ser feito de forma controlada, humana e juridicamente correta. Psicólogos foram consultados, assistentes sociais participaram das reuniões. A pergunta não era apenas como falar, mas quando e até que ponto. Revelar a verdade significava provocar um colapso interno irreversível. Nada do que aquela mulher acreditava sobre sua infância permaneceria intacto depois daquele momento. Nome, data, história, vínculos, tudo seria questionado. Mesmo assim, adiar indefinidamente não era uma opção. O Estado tinha agora uma responsabilidade que havia falhado em cumprir no passado. A abordagem foi planejada para parecer o mais neutra possível. Nada de acusações iniciais. Nada de palavras como sequestro ou crime logo no primeiro contato. O objetivo era apresentar fatos verificáveis, não conclusões emocionais. Quando o encontro finalmente aconteceu, não houve impacto imediato. A mulher ouviu, processou, pediu que repetissem. A ideia de que sua identidade pudesse estar errada soava absurda, não porque fosse impossível, mas porque nunca houve qualquer indício disso ao longo da vida. Nenhuma suspeita, nenhuma memória deslocada, nenhuma história incoerente. Ela não reagiu com choque imediato, reagiu com silêncio. Esse silêncio durou minutos. Depois vieram as perguntas práticas: documentos, datas, nomes, o que exatamente havia sido descoberto? Como? Por quê? Os investigadores apresentaram o mínimo necessário naquele primeiro momento. Explicaram o exame de DNA, mostraram as correspondências genéticas, deixaram claro que ninguém estava ali para acusá-la de nada. Ela era vítima, sempre foi. A revelação mais dura veio depois.
Havia uma família que nunca parou de procurar. Pais que envelheceram sem respostas. Um passado congelado em 1984, aguardando um desfecho que nunca chegou. Foi nesse instante que a situação mudou de tom. A mulher não chorou, não se exaltou, não negou, ela apenas pediu tempo. Tempo para entender que sua vida inteira havia sido construída sobre uma base que não era sua. Tempo para aceitar que o nome pelo qual foi chamada durante décadas não era o nome com o qual nasceu. Tempo para decidir se queria saber mais. E essa decisão foi deixada em suas mãos. Os investigadores encerraram o encontro sem pressionar. Nenhuma exigência de contato imediato com a família biológica, nenhuma obrigação emocional imposta. A verdade havia sido entregue. O resto precisaria seguir o ritmo dela. Nos dias seguintes, ela começou a pesquisar por conta própria. Leu matérias antigas, viu fotos da criança desaparecida, reconheceu traços no próprio rosto que nunca havia questionado antes. O passado começou a ganhar forma. E com ele surgiu a pergunta inevitável: quem tomou essa decisão por ela? Depois da revelação inicial, a investigação entrou em uma zona delicada. Até aquele ponto, o foco estava em quem Kimberly era. A partir dali, a pergunta mudou para como aquela situação foi possível por tanto tempo. Ela havia sido criada por outra família, uma família que, aos olhos do Estado, parecia legítima. Documentos válidos, registros consistentes, nenhum alerta ativo, nenhuma inconsistência evidente nos sistemas oficiais durante décadas. Isso levantava um risco real. A verdade não envolvia apenas um desaparecimento antigo, envolvia decisões tomadas por adultos, possivelmente à margem da lei. Os investigadores precisavam agir com extremo cuidado. Não se tratava de invadir uma casa ou executar prisões imediatas. Qualquer passo precipitado poderia destruir vínculos emocionais consolidados, comprometer provas ou transformar vítimas em suspeitos sem base sólida. A primeira análise foi documental. Certidões, registros escolares, históricos médicos, datas de mudança entre estados, tudo foi cruzado com o período do desaparecimento. O objetivo não era encontrar culpados rapidamente, mas entender quando aquela criança entrou oficialmente no sistema com outra identidade. O que surgiu foi um padrão comum em casos antigos: adoções informais, transferências mal documentadas e registros feitos em uma época em que sistemas estaduais não se comunicavam. Nada gritava crime de forma imediata, mas nada explicava com clareza como uma criança desaparecida da Califórnia passou a existir legalmente em outro estado, sem questionamentos. A mulher que a criou foi chamada para conversar. Não houve acusação, não houve confronto direto, apenas perguntas objetivas sobre datas, origens e histórias repetidas ao longo dos anos. As respostas não foram hostis, foram defensivas. Ela acreditava de fato na história que sempre contou. Acreditava que aquela criança havia chegado até ela por meios legítimos. Não parecia alguém escondendo algo deliberadamente. Parecia alguém protegendo uma versão dos fatos que sustentou uma vida inteira. Esse detalhe foi crucial. Em muitos casos semelhantes, a revelação gera colapso imediato. Negação agressiva, fuga, contradições. Aqui, o que surgiu foi confusão e medo. Medo de perder uma filha. Medo de ser responsabilizada por algo que talvez não tivesse compreendido na época. Medo de que a verdade reescrevesse tudo. Os investigadores perceberam que forçar respostas naquele momento seria inútil. O foco voltou para Kimberly. Ela agora precisava decidir se queria aprofundar essa parte da história, porque seguir adiante significava aceitar que alguém, em algum ponto, tomou decisões por ela, decisões que mudaram completamente o curso da sua vida. Não havia garantia de que essas respostas trariam alívio.
Algumas verdades encerram ciclos, outras abrem feridas que nunca cicatrizam totalmente. O Estado, que antes falhou em protegê-la, agora precisava garantir que a busca por justiça não causasse um novo dano. Foi estabelecido um limite claro: nenhuma ação seria tomada sem o consentimento dela. A investigação continuaria, mas o ritmo seria ditado pela vítima. Enquanto isso, uma outra frente começou a se mover silenciosamente: a família biológica, que ainda não sabia que aquela criança desaparecida estava viva, e essa revelação exigiria um preparo ainda maior. Está gostando do vídeo? Deixe seu like e se inscreve no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Enquanto a mulher que descobria ser Kimberly tentava reorganizar a própria identidade, havia outra realidade congelada no tempo desde 1984. Uma família que nunca teve um corpo, nunca teve uma confirmação, nunca teve permissão para encerrar a busca. Para os McLean, o desaparecimento não havia terminado, apenas tinha ficado em silêncio. Durante anos, eles fizeram o que qualquer família faria no início. Ligaram para delegacias, colaram cartazes, falaram com vizinhos, concederam entrevistas locais. Depois vieram os meses, depois os anos e, por fim, o arquivamento oficial. Mas arquivar um caso não arquiva uma ausência. A casa mudou, as pessoas envelheceram, outros filhos cresceram. Datas passaram a doer mais do que ajudar. Aniversários se tornaram lembretes do que não aconteceu. Mesmo assim, o nome de Kimberly nunca deixou de existir dentro daquela família. Quando os investigadores decidiram que era hora de fazer o contato, nenhum roteiro parecia suficiente. Não havia a forma correta de dizer aquilo. Nenhuma frase preparada dava conta de décadas de espera acumulada. O primeiro aviso foi cuidadoso. Não falaram em encontro. Não prometeram um desfecho imediato. Disseram apenas que havia surgido uma nova informação relevante. Esse detalhe foi suficiente para reabrir tudo. O momento da confirmação não foi cinematográfico. Não houve gritos nem desmaios. Houve incredulidade. A ideia de que Kimberly estava viva não parecia esperança. Parecia uma armadilha emocional depois de tantos anos de frustração. A família precisou ouvir mais de uma vez. Precisou ver documentos. Precisou entender o processo. Quando a palavra DNA foi dita, o clima mudou. Não era um palpite, não era uma pista vaga, era ciência. A reação não foi alegria imediata, foi choque profundo. Porque aceitar que ela estava viva significava aceitar algo ainda mais difícil. Ela viveu toda uma vida sem eles. A alegria veio misturada com luto. Luto pelo tempo perdido, pelas memórias que não existiram, pela infância que não foi compartilhada. Os investigadores deixaram claro desde o início, não havia garantia de reencontro imediato. Kimberly precisava de tempo. Nenhuma aproximação seria forçada. Mesmo assim, para aquela família, uma porta que esteve fechada por 34 anos finalmente havia sido destrancada. Eles perguntaram como ela estava, se era saudável, se tinha sido feliz. Perguntas simples, impossíveis de responder plenamente. A notícia se espalhou entre parentes próximos, sempre com cuidado. Cada pessoa reagiu de um jeito. Alguns choraram, outros ficaram em silêncio absoluto. Houve quem precisasse sair da sala. O passado voltou a circular entre eles como algo vivo. Fotos antigas reapareceram, roupas guardadas sem saber por quê. Histórias que nunca foram esquecidas começaram a ser contadas novamente, agora com outro peso. Pela primeira vez em décadas, a esperança não parecia cruel. Mas junto com ela veio o medo. Medo de que Kimberly não quisesse contato. Medo de ser rejeitado por alguém que não reconheceria aqueles rostos. Medo de que a verdade, apesar de real, não trouxesse reconciliação. Os investigadores foram claros: reencontro não era obrigação, era escolha.
e essa escolha precisava ser respeitada dos dois lados. Enquanto isso, Kimberly absorvia a informação de que havia uma família esperando por ela desde criança. Pessoas que sabiam seu nome verdadeiro antes mesmo que ela pudesse pronunciá-lo. A história agora tinha dois lados despertos ao mesmo tempo, e ambos precisariam atravessar a parte mais difícil: decidir se queriam se encontrar como estranhos, ligados por algo que o tempo não conseguiu apagar. Depois da confirmação genética, o caso deixou de ser apenas investigativo e entrou em um território delicado: o humano. Nada podia ser feito às pressas. Kimberly, agora uma adulta com outra identidade, não recebeu a notícia como um convite para voltar ao passado. Ela recebeu como um impacto silencioso. Uma informação que não pedia reação imediata, mas exigia assimilação. Os investigadores sabiam disso. A família biológica também. Por isso, o primeiro contato não foi presencial. Não houve telefonema repentino nem visita surpresa. Tudo começou com uma mediação cuidadosa, quase clínica. Uma mensagem intermediada, poucas palavras, sem carga emocional exagerada. A intenção não era provocar vínculo imediato, mas oferecer algo essencial: controle. Kimberly precisava sentir que aquela história não estava sendo retomada contra a vontade dela, que, pela primeira vez, alguém estava perguntando antes de agir. Ela teve tempo, dias para pensar, noites sem respostas, silêncios que diziam mais do que qualquer pergunta. Do outro lado, a família biológica aguardava sem pressionar, não porque não quisesse contato, mas porque entendia que o tempo perdido não poderia ser recuperado à força. A resposta veio de forma cautelosa. Kimberly aceitou ouvir mais. Não prometeu encontro, não falou em reconexão, apenas concordou em entender melhor quem eram aquelas pessoas que compartilhavam seu DNA. Esse sim mínimo já era enorme. A partir daí, os diálogos passaram a existir por meio de terceiros. Informações básicas foram trocadas: estado de saúde, contexto de vida, limites claros. Nada de histórias longas, nada de apelos emocionais. A prioridade era não transformar a verdade em mais uma violência. Kimberly fazia perguntas objetivas. Queria saber como havia desaparecido, o que constava nos registros, por que nunca a haviam encontrado. Cada resposta vinha acompanhada de provas, documentos, datas, fatos. Não havia espaço para versões romantizadas. A realidade precisava ser sólida. Em paralelo, a família biológica também recebia orientação. Foram instruídos a não idealizar, a não esperar gratidão, a não assumir que aquele reencontro resolveria tudo. Eles não estavam recuperando uma filha criança. Estavam conhecendo uma mulher adulta, e isso muda tudo. O processo revelou algo importante. Kimberly não se sentia retirada de um lugar para outro. Ela se sentia construída em cima de uma ausência que nunca soube de existir. Sua vida até então não parecia falsa, apenas incompleta. Aceitar contato não significava aceitar passado. Significava curiosidade, talvez necessidade, talvez apenas respeito pela própria origem. Com o tempo, as conversas evoluíram. Primeiro por mensagens mediadas, depois por cartas. Por fim, a possibilidade de um encontro começou a ser considerada, mas sem data, sem local definido, sem expectativa pública. Nada seria feito para virar manchete. O caso já tinha sido espetáculo demais. A decisão final não foi anunciada. Ela foi sentida. Kimberly concordou em dar o próximo passo, não por obrigação genética, mas por escolha consciente. E isso tornava tudo diferente. O reencontro não aconteceu como nos filmes. Não houve abraços imediatos, não houve choro coletivo, não houve a sensação de final feliz no primeiro minuto. Houve silêncio. Um silêncio carregado de reconhecimento biológico e estranhamento emocional, coexistindo no mesmo espaço. Kimberly entrou no local acompanhada por mediadores, não por medo, mas por estrutura.
Aquela sala precisava ser neutra. Nenhuma casa de família, nenhum ambiente carregado de memória. Era um território novo para todos. A família biológica chegou antes. Sentaram, esperaram, evitaram ensaiar discursos. Qualquer frase preparada parecia insuficiente diante de 34 anos de ausência. Quando Kimberly apareceu, não houve impulso, houve observação. Rostos eram analisados como espelhos imperfeitos. Um traço aqui, um gesto ali, semelhanças surgiam de forma desconfortável, quase intrusiva. Ela não viu pais, eles não viram a menina. Viram uma mulher adulta que carregava algo familiar, sem saber de onde vinha. As primeiras palavras foram simples, protocoladas, perguntas básicas. Nada de revisitar o dia do desaparecimento naquele momento. Nada de cobranças emocionais. A prioridade era sobreviver ao encontro. Kimberly falava com cuidado. Não queria ser mal interpretada. Não queria prometer proximidade. Não queria rejeitar, mas também não queria assumir um papel que não reconhecia. A família, por sua vez, lutava contra o impulso de preencher lacunas. Cada segundo era um teste de autocontrole. O tempo ali não era linear. Enquanto conversavam sobre coisas banais, todos pensavam no mesmo assunto. Tudo o que não viveram juntos. Mas ninguém trouxe isso à tona. O encontro durou menos do que se esperava. E isso foi proposital. Sair antes que ficasse pesado. Encerrar antes que expectativas surgissem. Deixar espaço para reflexão. Ao final, não houve promessas de novo encontro imediato. Apenas um acordo implícito, continuar conversando. Depois que Kimberly saiu, a família permaneceu sentada por alguns minutos. Não sabiam se estavam aliviados ou emocionalmente exaustos. Ambos os sentimentos coexistiam. Para Kimberly, o impacto veio depois. Sozinha, ela precisou lidar com a constatação mais difícil. Sua história tinha duas narrativas legítimas, e nenhuma anulava a outra. Ela não foi devolvida, ela não foi resgatada, ela foi reconhecida. E isso é muito mais complexo. O reencontro não encerrou o caso emocionalmente. Pelo contrário, ele abriu uma nova fase, sem roteiro, sem garantia de conforto. Mas algo essencial havia acontecido. O passado deixou de ser uma suposição abstrata e ganhou rostos reais. Descobrir que sua origem foi interrompida não provoca choque imediato. Provoca desorganização interna. Kimberly não acordou no dia seguinte confusa. Ela acordou com excesso de sentido. Tudo que antes parecia acaso ganhou um peso retroativo. Preferências, medos, padrões de comportamento, relações difíceis, nada era mais neutro. A mente começou a revisitar a própria vida em busca de sinais que nunca tiveram explicação. Não era saudade do que viveu, era luto pelo que nunca existiu. A identidade construída ao longo de décadas não se desfaz, mas passa a conviver com uma segunda camada, a consciência de que escolhas fundamentais não foram feitas por ela. Nome, cidade, vínculos, história familiar, tudo foi decidido antes que tivesse qualquer chance de existir como indivíduo. Esse tipo de revelação gera um efeito específico, a sensação de deslocamento temporal. Kimberly não se sentia no presente, também não conseguia acessar o passado. Era como se estivesse emocionalmente fora do próprio eixo. Psicólogos chamam isso de quebra de continuidade autobiográfica. Não é perda de memória, é perda de narrativa. A pergunta que surge não é quem são eles, é quem eu teria sido. Ao mesmo tempo, surge culpa. Culpa por não sentir o que esperam, culpa por não chorar como imaginam, culpa por não se sentir completa após a revelação. Mas não existe reação correta. Kimberly percebeu que qualquer movimento emocional era observado, cada gesto interpretado, cada silêncio analisado. A pressão não vinha da família, mas do imaginário coletivo sobre reencontros.
Ela precisou estabelecer limites cedo. Não permitir que o passado tomasse decisões pelo presente. Não permitir que a história real se tornasse uma prisão emocional. A terapia entrou como ferramenta, não como solução mágica. O foco não era aceitar o que aconteceu, mas integrar. Integrar duas verdades. Ela foi criada com amor por quem acreditava ser sua família. Ela foi privada da própria origem sem consentimento. Nenhuma dessas verdades invalida a outra. Com o tempo, Kimberly passou a compreender algo essencial. Identidade não é a origem pura nem história intacta, é a adaptação contínua. O trauma não estava apenas no desaparecimento infantil, estava na interrupção do direito de escolher. E esse entendimento muda tudo, porque o caso deixa de ser apenas sobre um crime antigo e passa a ser sobre as consequências silenciosas que atravessam gerações. Enquanto o nome Kimberly McLean permanecia preso a um arquivo esquecido da Califórnia, a menina continuava crescendo. Em outro lugar, sob outra identidade, em uma realidade completamente desconectada do próprio passado. Ela teve infância, teve rotina, teve escola, amigos, medos comuns, sonhos simples. Mas tudo isso foi construído sobre uma base falsa. Kimberly não cresceu sabendo que havia sido procurada. Não cresceu com a noção de que alguém a esperava. Para ela, não existia desaparecimento. Existia apenas a vida que lhe foi apresentada como verdade. O nome que usava não constava em nenhum cartaz antigo. A certidão que possuía não levantava alertas imediatos. A família que a criou não parecia, à primeira vista, viver à margem da sociedade. E é exatamente isso que torna o caso tão perturbador. Não houve sinais evidentes de ruptura. Ela frequentava ambientes comuns, participava de eventos normais, passava despercebida como qualquer outra criança americana dos anos 80 e 90. Nenhuma sirene, nenhuma fuga constante, nenhum isolamento extremo. O desaparecimento não gerou uma vida de esconderijos, gerou uma vida funcional. Com o passar dos anos, perguntas começaram a surgir, mas nunca se conectaram totalmente. Pequenas incoerências surgiam e desapareciam. Datas que não batiam, histórias familiares vagas, mudanças de assunto quando o passado era mencionado. Nada concreto o suficiente para levantar suspeitas formais. Tudo difuso demais para provocar confronto. Kimberly cresceu acreditando que suas lacunas eram normais. Na adolescência, tentou se encaixar. Na vida adulta, tentou avançar. Mas havia algo constante, uma sensação de deslocamento difícil de explicar. Ela não sentia que faltava alguém. Sentia que faltava algo. Sem saber, carregava um passado que o mundo havia esquecido e que ela nunca teve a chance de conhecer. Enquanto isso, o arquivo com seu nome permanecia imóvel, aguardando uma tecnologia que ainda não existia quando ela desapareceu. O DNA como resposta definitiva. Décadas se passaram assim. Duas vidas correndo em paralelo. Uma registrada como encerrada, outra vivendo sem saber que não era oficialmente quem dizia ser. Até que a ciência resolveu cruzar histórias que nunca deveriam ter sido separadas. E quando isso aconteceu, nada do que Kimberly conhecia permaneceu intacto. Durante mais de 30 anos, o desaparecimento de Kimberly McLean não avançou porque alguém falhou em procurar, mas porque o sistema inteiro foi construído para não enxergar certos tipos de falha. O erro não foi um detalhe isolado, foi estrutural, silencioso e extremamente eficiente em enterrar verdades. Em 1984, quando Kimberly desapareceu, o conceito de crianças vivendo sob identidades falsas não fazia parte do imaginário operacional das investigações comuns. Sequestros eram pensados em 3 caminhos principais: resgate, violência imediata ou fuga familiar identificável.
Kimberly não se encaixava em nenhum deles. Não houve contato exigindo dinheiro, não houve corpo, não houve confirmação de morte, não houve rastro direto de um parente suspeito. O caso entrou rapidamente na zona mais perigosa de qualquer investigação, o limbo. E dentro do limbo, o tempo trabalha contra a verdade. O primeiro erro foi burocrático, a ausência de padronização nacional. Nos anos 80, bancos de dados estaduais não se comunicavam de forma eficaz. Uma criança desaparecida na Califórnia não era automaticamente cruzada com registros escolares, médicos ou civis de outros estados. Isso criou uma brecha fatal. Kimberly foi levada para fora do radar institucional, sem precisar fugir de nada. Bastou atravessar fronteiras administrativas. O segundo erro foi humano: a confiança excessiva em documentos físicos. Certidões de nascimento, registros escolares e históricos médicos eram aceitos como prova de identidade, sem validação cruzada. Uma criança com papéis em ordem era automaticamente considerada legítima. Ninguém perguntava de onde ela vinha. Ninguém comparava rostos antigos. Ninguém checava narrativas familiares com profundidade. O sistema acreditava no papel. E o papel mentia. O terceiro erro foi cultural. A ideia de que crianças desaparecidas permanecem desaparecidas apenas enquanto são crianças. Ao atingir a maioridade, muitos casos eram informalmente abandonados, mesmo que não oficialmente encerrados. Era como se o tempo dissolvesse a responsabilidade. Kimberly envelheceu, e com isso, o interesse institucional evaporou. O quarto erro foi tecnológico. O DNA ainda não era ferramenta investigativa acessível. Durante décadas, não existia método confiável para conectar adultos vivos a crianças desaparecidas, sem cooperação direta ou confissão. E Kimberly não sabia que precisava se identificar. Ela não tinha motivo para procurar. O silêncio era total dos dois lados. Enquanto isso, o arquivo do caso acumulava poeira. Não porque investigadores fossem incompetentes, mas porque não havia mais o que fazer com as ferramentas disponíveis. O desaparecimento se transformou em estatística, depois em arquivo frio, depois em nome esquecido. O erro mais grave, porém, foi invisível: a falsa sensação de encerramento emocional. Com o passar dos anos, a ausência de notícias foi interpretada como sinal de um fim trágico não confirmado. Isso reduziu a pressão social e midiática. Casos sem corpo, sem prova e sem atualização morrem lentamente no imaginário público. E Kimberly continuou vivendo. Pagou contas, trabalhou, criou relações. Tudo isso enquanto o sistema falhava repetidamente em cruzar sua existência com um passado apagado. Foi somente quando bancos genéticos começaram a ser usados para identificar restos mortais não reclamados e parentes distantes que uma nova possibilidade surgiu. E se a criança não tivesse morrido? Essa pergunta, simples e tardia, reativou conexões que nunca haviam sido feitas. Dados antigos foram reprocessados, nomes esquecidos voltaram à superfície. Históricos familiares passaram a ser comparados. O erro que durou décadas começou a rachar. Não porque alguém confessou, não porque alguém denunciou, mas porque a tecnologia finalmente alcançou a mentira. E quando isso aconteceu, o passado não pediu permissão para voltar. Ele simplesmente bateu à porta da mulher que Kimberly havia se tornado, trazendo consigo um nome que ela nunca lembrava, uma família que nunca conheceu, e uma infância que lhe foi roubada sem que ela percebesse. O erro não foi apenas não encontrar Kimberly antes, foi permitir que uma vida inteira fosse construída sobre o esquecimento. E quando o sistema corrigiu a falha, o preço não foi apenas institucional. Foi humano. O DNA não bate a porta com um aviso prévio. Ele não pede contexto.
Não respeita versões oficiais nem histórias repetidas por décadas. Ele apenas compara. E foi exatamente isso que aconteceu no caso de Kimberly McLean. Por mais de 30 anos, o desaparecimento permaneceu congelado porque não havia uma linha direta entre a criança perdida em 1984 e a mulher adulta vivendo sob outro nome. Nenhuma investigação tradicional conseguiria atravessar essa barreira sozinha. O DNA atravessou. Tudo começou de forma indireta, quase banal. Não foi Kimberly quem procurou seu passado. Não foi a polícia que decidiu reabrir o caso espontaneamente. O ponto de ruptura veio a partir de um banco genético criado para outro propósito. Inicialmente, o banco era voltado à identificação de restos mortais não reclamados e à reconexão de famílias separadas por adoções ilegais. Era um projeto silencioso, técnico, distante de manchetes. Mas o DNA tem um hábito perigoso. Ele conecta o que nunca deveria ter sido separado. Um parente biológico distante de Kimberly, alguém que sequer sabia da existência dela, inseriu seu perfil genético no sistema. Nenhuma intenção investigativa, nenhuma suspeita, apenas curiosidade genealógica. O algoritmo fez o resto. O sistema detectou um grau de compatibilidade impossível de ignorar. Não era coincidência, não era erro estatístico, era parentesco real. E naquele instante, um nome esquecido ressurgiu dentro de um banco de dados policial: Kimberly McLean. A partir desse ponto, o caso deixou de ser um arquivo antigo e voltou a ser um problema vivo. Os investigadores não anunciaram nada, não houve coletiva, não houve alerta público. O protocolo exigia silêncio absoluto. Um erro nesse estágio poderia destruir a única chance de confirmação. O DNA não acusa, ele sugere, e sugestões exigem provas. A equipe começou o processo inverso. Em vez de procurar a criança, passaram a mapear a mulher adulta ligada àquele perfil genético. Uma vida inteira construída fora do radar. Registros escolares, histórico médico, documentos civis, tudo parecia legítimo. Tudo parecia normal demais, mas a linha do tempo não fechava perfeitamente. Havia lacunas, mudanças repentinas de estado, histórias familiares com versões inconsistentes. Nada ilegal isoladamente, mas impossível ignorar quando visto em conjunto. O passo seguinte foi o mais delicado: a coleta confirmatória de DNA direto. Isso só poderia acontecer com consentimento ou ordem judicial extremamente bem fundamentada. Aqui, o sistema hesitou, e essa hesitação quase custou tudo. Por semanas, o caso ficou parado entre departamentos jurídicos, com medo de violar direitos civis, de criar precedentes perigosos ou de expor uma mulher inocente a um trauma irreversível. Porque havia uma possibilidade real. E se fosse um erro? Mas o DNA não mente duas vezes. A autorização veio. A amostra foi coletada discretamente. Nenhuma explicação completa foi dada, apenas o necessário. O procedimento foi descrito como parte de uma verificação administrativa. Kimberly, sem saber que era Kimberly, consentiu. O laboratório recebeu a amostra, e ali não havia mais narrativa, só ciência. O resultado foi inequívoco: compatibilidade direta com a família biológica da criança desaparecida em 1984. Não parcial, não provável. Confirmada. A criança não havia morrido, não havia sido esquecida, ela havia sido substituída por outra identidade. O impacto desse resultado foi devastador dentro da equipe, porque resolver um caso não significa encerrá-lo emocionalmente, significa abrir feridas novas, mais profundas. A pergunta deixou de ser: onde está Kimberly? Passou a ser: quem construiu essa mentira e por quê? O DNA, naquele momento, não apenas encontrou uma pessoa, ele destruiu uma biografia inteira. Cada lembrança de infância da mulher adulta passou a ser questionável. Cada história familiar potencialmente fabricada. Cada verdade ensinada, agora suspeita. E o sistema sabia, a parte mais difícil ainda estava por vir: revelar a identidade. Não se trata de entregar um envelope com o resultado de exame. Trata-se de dizer a alguém que sua vida começou com um crime e que ela não teve escolha alguma.
O DNA não mente, ele traz realidade. E a realidade, no caso de Kimberly, demorou 34 anos para alcançar quem ela se tornou. O cruzamento genético foi apenas o início. O verdadeiro impacto ainda estava à frente. Porque depois que a ciência fala, não existe volta ao silêncio. Não existe treinamento que prepare alguém para essa conversa. A ciência já tinha falado. O laudo era definitivo. O nome Kimberly McLean já não era mais apenas uma criança desaparecida. Era uma identidade à espera de ser devolvida. Mas devolver uma identidade não é um ato burocrático. É um terremoto emocional. O encontro foi planejado com extremo cuidado. Psicólogos, assistentes sociais e agentes federais estavam presentes, não por protocolo excessivo, mas por medo real do que aquela revelação poderia causar. Porque o que estava prestes a ser dito não mudaria apenas o passado, mudaria tudo. A mulher sentou-se sem suspeitar da magnitude do que ouviria. Para ela, aquilo ainda parecia uma verificação administrativa prolongada, um incômodo estranho, mas nada além disso. Até que a frase foi dita. Curta, direta, sem dramatização. Existe uma forte evidência de que você não é biologicamente filha das pessoas que a criaram. O silêncio que se seguiu não foi de choque imediato, foi de negação silenciosa. Ela riu, depois ficou confusa, depois pediu para repetirem. O cérebro humano não aceita a anulação da própria história de uma vez. Ele tenta negociar com a realidade. Deve haver um erro. Isso não faz sentido. Vocês estão confundindo pessoas. Mas o DNA não confunde. Quando o nome Kimberly McLean foi mencionado pela primeira vez, não houve reação. Não porque não importava, mas porque aquele nome não significava nada para ela. Era como ouvir o nome de uma estranha, e isso, por si só, já era uma tragédia. Os investigadores explicaram com cuidado. Datas, locais, o desaparecimento em 1984, a escola, a Califórnia, o boletim antigo, a criança de 6 anos que nunca voltou para casa. Cada detalhe funcionava como uma rachadura em algo que ela acreditava sólido. Aos poucos, as memórias começaram a se comportar de forma estranha. Lacunas, imagens sem contexto, momentos da infância que nunca haviam feito sentido, mas que agora pareciam deslocados. Não foi uma explosão emocional imediata, foi algo pior. Foi um colapso lento. Ela não chorou no início, não gritou, não entrou em desespero. Apenas ficou imóvel, tentando reorganizar mentalmente décadas de lembranças sob uma nova lógica. Quem eram aquelas pessoas que a criaram? O que sabiam? O que esconderam? Essa pergunta não foi feita em voz alta, mas estava presente no ambiente. Porque havia duas possibilidades igualmente devastadoras. Ou ela foi criada por pessoas que sabiam exatamente quem ela era, ou por pessoas que participaram, direta ou indiretamente, do apagamento da criança Kimberly. Ambas as opções eram insuportáveis. Quando finalmente chorou, não foi pela infância roubada, foi por algo mais profundo, a perda da certeza de si mesma. Seu nome, sua história, seu lugar no mundo. Tudo virou hipótese. Os profissionais presentes sabiam que aquele momento não era um final feliz, era apenas o começo de um luto que não segue as regras tradicionais. Ela estava viva, mas a criança que deveria ter crescido daquele jeito, não. Ao final da reunião, ninguém disse "parabéns, você foi encontrada", porque isso seria cruel. Ela não foi encontrada, ela foi desenterrada de uma mentira. Saiu dali com documentos provisórios, contatos de apoio psicológico e uma promessa vaga de acompanhamento. Mas, na prática, saiu sozinha, com uma pergunta impossível de responder. Quem eu sou agora? Naquela noite, segundo relatos posteriores, ela não dormiu. Não por medo, mas porque cada lembrança parecia falsa ou incompleta. Fotografias antigas perderam o sentido. Histórias familiares soaram ensaiadas demais. O passado havia se tornado um quebra-cabeça com peças trocadas. E enquanto isso, do outro lado do país,
Uma família biológica que passara 34 anos em silêncio e luto se preparava para outro tipo de dor: reencontrar alguém que já não era a criança que perderam. A verdade não une imediatamente. Ela primeiro destrói. O reencontro ainda viria, mas antes disso, Kimberly precisaria atravessar a fase mais cruel de todas: existir entre duas identidades sem pertencer completamente a nenhuma. O caso estava oficialmente resolvido, mas para ela, a vida só tinha de acabar de complicar. Durante décadas, o reencontro existiu apenas como imaginação. Para a família biológica, ele sempre tinha o mesmo roteiro: lágrimas, abraços, reconhecimento instantâneo. A criança perdida voltaria de alguma forma intacta, mesmo adulta. A dor seria compensada pelo milagre. A realidade não seguiu esse roteiro. O primeiro contato não foi presencial, foi intermediado, frio, cuidadosamente controlado. Nenhuma surpresa dramática, nenhuma porta se abrindo lentamente. Porque quando o tempo passa demais, o reencontro deixa de ser um evento emocional e vira um processo clínico. Os pais biológicos foram avisados com antecedência. Não houve comemoração, houve incredulidade. Depois silêncio, depois medo. Medo de criar expectativas irreversíveis. Eles sabiam que aquela mulher não era mais a menina de 6 anos que saiu para a escola em 1984, mas o cérebro insiste em colar a imagem antiga sobre o presente. Quando receberam a primeira fotografia atualizada, ninguém comentou nada por alguns segundos. Não porque não havia emoção, mas porque o choque foi grande demais. O rosto era desconhecido. Havia traços, algo no olhar, algo no formato do sorriso, mas nada que gritasse reconhecimento imediato. E isso doeu mais do que admitir. O reencontro presencial aconteceu em ambiente neutro. Nenhuma casa de família, nenhum local simbólico, nada que criasse pressão emocional desnecessária. Todos sentados, distantes, como estranhos que compartilham uma história que só um dos lados viveu conscientemente. Ela entrou primeiro. Não correu, não chorou, não sorriu. Observou. Do outro lado, duas pessoas que a conheciam antes mesmo de ela se lembrar de existir. Pessoas que carregavam memórias que ela não tinha acesso. O abraço não foi imediato. Houve um segundo, longo, desconfortável, em que ninguém soube qual era o próximo movimento aceitável. Ela não sabia se devia abraçar. Eles não sabiam se tinham esse direito. Quando finalmente aconteceu, foi breve, contido, quase tímido. Não houve frases prontas, não houve "sentimos tanto sua falta" logo de início, porque isso implicaria uma reciprocidade que não existia. Ela não sentia falta, ela sentia confusão. A conversa começou com fatos, datas, informações objetivas, como se todos estivessem tentando se proteger do impacto emocional real. Você gostava de desenhar. Você tinha um cachorro. Você odiava acordar cedo. Essas frases não despertaram nostalgia, apenas reforçaram uma ausência. Era como ouvir histórias de uma criança que morreu e, de certa forma, morreu mesmo. Ela escutava com educação, com respeito, mas sem identificação emocional imediata. E isso gerou culpa, porque ninguém quer decepcionar pais que esperaram 34 anos. Mas sentimentos não obedecem à lógica moral. Em determinado momento, a mãe biológica tentou tocar seu cabelo, um gesto automático, materno. Kimberly recuou levemente, não por rejeição, por estranhamento. Aquele pequeno movimento disse mais do que qualquer palavra. Ali ficou claro que aquele reencontro não seria um ponto final feliz, seria uma linha em aberto. Eles não estavam retomando uma relação interrompida. Estavam tentando construir algo completamente novo, sobre ruínas antigas. Não houve pedido de perdão, não houve cobrança, apenas uma pergunta feita com voz baixa. Você quer continuar falando com a gente? A resposta veio depois de alguns segundos. Eu não sei ainda, mas acho que sim. Essa frase se tornaria a base de tudo o que viria depois.
O encontro terminou sem fotos comemorativas, sem anúncios, sem declarações públicas. Cada um saiu carregando emoções opostas. Os pais biológicos, aliviados por saber que ela estava viva, mas devastados por perceber que a filha não o voltaria como imaginaram. Ela, por sua vez, saiu com um peso novo. Agora não carregava apenas a identidade fragmentada, mas também a expectativa silenciosa de pessoas que a amavam sem tê-la vivido. O reencontro não fechou feridas, ele apenas confirmou algo duro de aceitar. O tempo não devolve o que foi roubado, ele apenas muda a forma da perda. O caso continuava oficialmente resolvido, mas emocionalmente estava longe disso. Porque agora existiam duas famílias, duas histórias e uma mulher no meio, tentando descobrir onde ou se pertencia a algum lugar. Durante 34 anos, Kimberly existiu dentro de uma estrutura familiar que não começou com amor. Começou com uma decisão. Alguém a levou. Alguém a manteve. Alguém construiu uma história falsa em torno dela. E não foi uma pessoa só. Crianças desaparecidas raramente sobrevivem décadas sem que adultos colaborem, direta ou indiretamente, seja por ação, omissão ou escolha consciente de não perguntar. Kimberly cresceu cercada de adultos que sabiam que algo não encaixava, mas aceitaram. O nome que ela usava não constava em registros de nascimento confiáveis. Os documentos surgiram tarde demais. As histórias sobre sua origem mudavam conforme a pergunta. Nada disso gerou denúncia. Porque a convivência diária normaliza o absurdo. A mulher que a criou, chamada aqui apenas de a guardiã, nunca se apresentou como sequestradora. Não havia comportamento violento, não havia cárcere, não havia correntes. Havia rotina. Escola, alimentação, regras, comemorações discretas. E isso confundiu tudo. Kimberly não cresceu acreditando estar em perigo, cresceu acreditando que aquele era o mundo. A guardiã controlava as informações com precisão. Não precisava mentir o tempo todo, bastava omitir. Nunca falava de parto, nunca mostrava fotos de hospital, nunca mencionava família estendida. Perguntas eram desviadas com naturalidade, não com agressividade. Depois eu te explico. Isso não importa agora. Você sempre foi minha. Essas frases, repetidas ao longo dos anos, criam uma realidade alternativa suficiente para silenciar a curiosidade infantil. O problema começa quando a criança cresce. Na adolescência, Kimberly percebeu inconsistências, datas que não fechavam, falta de registros médicos antigos, ausência de qualquer pessoa que a conhecesse antes dos primeiros anos. Ela questionou. A resposta veio com rigidez pela primeira vez. Não remexa nisso. Não houve explicação, só encerramento. Esse momento marcou uma mudança. A casa continuou a mesma, mas o ambiente ficou mais controlado, não por vigilância explícita, mas por culpa emocional. A mensagem era clara. Questionar significava trair. Outros adultos orbitavam essa estrutura. Vizinhos, amigos da família, possíveis parceiros. Eles perceberam, sempre percebem. Mas perceber não é agir. Alguns suspeitaram que Kimberly não era filha biológica. Outros achavam que fosse adoção informal. Em certos casos, ouviram versões contraditórias e escolheram a mais confortável. Porque denunciar exige assumir risco, e ignorar exige apenas silêncio. Nenhum desses adultos viu a si mesmo como cúmplice, mas todos foram. Quando o caso veio à tona, muitos disseram a mesma coisa. Ela parecia bem cuidada. Essa frase virou escudo moral. Como se cuidado anulasse crime, como se estabilidade justificasse origem ilícita. A guardiã nunca confessou tudo espontaneamente. Quando confrontada, falou pouco, frases medidas, nenhuma narrativa completa.
Ela não se descrevia como alguém que roubou uma criança, se via como alguém que salvou. Esse tipo de autoimagem é comum em crimes prolongados. O sequestrador não se vê como vilão, se vê como solução. Para Kimberly, a revelação foi devastadora, por motivos que vão além do crime. Descobrir que sua origem foi apagada já era duro. Descobrir que várias pessoas sabiam ou suspeitavam e escolheram não agir foi pior, porque isso destrói a confiança no coletivo. Ela percebeu que não foi apenas levada, foi mantida por um acordo silencioso, e isso cria um vazio difícil de nomear. Quem a criou não era só uma criminosa, era a única referência parental que ela conheceu. Ao mesmo tempo, essa pessoa foi quem impediu qualquer chance de retorno, escolha ou verdade. Essa ambiguidade não gera ódio imediato, gera confusão profunda. Kimberly não sabia se sentia raiva, gratidão, repulsa ou lealdade. Sentia tudo, e isso a paralisava. O silêncio dos adultos não terminou quando o caso foi resolvido. Alguns nunca falaram com a imprensa. Outros minimizaram sua participação. Poucos assumiram que poderiam ter interrompido aquilo anos antes. Nenhuma dessas pessoas cumpriu pena proporcional ao tempo perdido. E o sistema, mais uma vez, tratou o caso como exceção. Um crime resolvido, um arquivo fechado, mas a pergunta central permanece aberta. Quantas vidas poderiam ser devolvidas se o silêncio não fosse sempre a opção mais confortável? Kimberly cresceu em uma casa, mas foi criada dentro de uma mentira coletiva. E quando essa mentira caiu, não sobrou ninguém ileso. Nem ela, nem quem sabia, nem quem escolheu não perguntar. Quando o DNA confirmou a identidade de Kimberly McLean, o sistema fez o que sempre faz: carimbou o caso como resolvido. Arquivo fechado, linha do tempo concluída, responsabilidades distribuídas de forma mínima. Para a polícia, era o fim. Para Kimberly, era o começo mais difícil de todos. Porque ser encontrada viva não significa ser devolvida ao ponto de origem. Significa acordar em um território desconhecido, onde todas as certezas anteriores entram em colapso ao mesmo tempo. O nome que ela usou por 34 anos deixou de ser seu. A família que a criou deixou de ser segura. A infância, que parecia normal, passou a ser crime retroativo. Nada disso vem com o manual. Ela precisou aprender, já adulta, a fazer perguntas que nunca pôde fazer quando criança. Quem eu era antes? Como eu falava? O que eu gostava? Quem me procurou enquanto eu crescia sem saber? Essas respostas não estavam guardadas em lugar algum. Muitas se perderam no tempo, outras morreram com pessoas que nunca foram responsabilizadas. A família biológica, quando localizada, não era um porto pronto, era outro território ferido. Décadas de luto mal resolvido, culpa por ter seguido vivendo, a sensação cruel de reencontrar alguém que só existia como ausência. O reencontro não foi cinematográfico, não houve catarse coletiva. Houve estranhamento, porque o tempo não congela esperando justiça. Kimberly não voltou a ser a criança que desapareceu, voltou como uma mulher com hábitos, crenças e memórias construídas sobre uma base falsa, mas real para ela. O sistema jurídico tratou o crime como algo do passado. A psicologia mostra que ele continua ativo enquanto a identidade tenta se reorganizar. Ela teve que reaprender a responder perguntas simples. De onde você é? Quem são seus pais? Qual é a sua história? Cada resposta exigia explicação. Cada explicação reabria a ferida. E ainda assim, o mundo seguiu. O caso virou matéria, virou thread, virou vídeo, virou estatística rara. Mas para Kimberly, nada virou passado. O encerramento oficial não devolveu escolhas, não devolveu aniversários, não devolveu a chance de crescer sabendo quem ela era. O que ficou foi uma vida fragmentada, tentando ser reorganizada em tempo real. Ela não perdeu apenas a infância, perdeu a possibilidade de continuidade.
Casos como o dela expõem uma falha estrutural que ninguém gosta de admitir. O sistema funciona para concluir processos, não para reparar vidas. Quando a verdade aparece tarde demais, ela não traz alívio completo, traz responsabilidade, e nem todos querem carregá-la. O crime foi resolvido, mas o impacto permanece sem sentença. Kimberly segue vivendo com duas histórias, a que lhe foi imposta e a que lhe foi roubada. Nenhuma delas pode ser apagada, e talvez essa seja a parte mais dura de todos os casos arquivados. Eles terminam para quem investiga, mas continuam todos os dias para quem sobreviveu, porque algumas vidas não são interrompidas, são desviadas, e não existe DNA capaz de devolver o tempo que foi arrancado.